Olá, meu nome é Maria Aparecida Ferreira, eu sou médica com formação em cirurgia oncológica e endoscopia oncológica. Eu fui convidada, né, e agradeço a SOBED, ao Centro de Treinamento e especialmente a doutora Elizabeth pelo convite. Então, fui convidada para falar sobre pólipos colônicos. Então, o que é um pólipo, né? Então, o pólipo é uma estrutura que normalmente ela cresce para o lumen da mucosa colônica. Imagine quando vocês estão em um parque, uma avenida arborizada, vocês observam vários tipos de árvores. Então, plantas que elas crescem baixa, de forma, né, que a altura é baixa e de forma lateral. Você tem plantas que crescem com um tronco bem longo, simulando o pedículo, e há outras que estão muito assim robustas, incorporadas. Elas crescem pouco, mas são completamente fechadas as copas. Isso o que acontece. Então, por que essas plantas apresentam essa diversidade? Porque ao nascerem, elas recebem informações para terem estas características morfológicas. Assim são os pólipos. Então, dependendo dos fatores, às vezes moleculares, genéticos ou inflamatórios que estão agindo sobre aquela origem daquele pólipo, darão características morfológicas e histológicas que as caracterizam. Então, falando em classificação, que é importante, como classificar? Esta classificação histológica nós podemos dividir em pólipos epiteliais neoplásicos, que são os mais importantes na carcinogênese do colo, os epiteliais não neoplásicos e as lesões subepiteliais. Com relação à classificação, o tamanho é importante. Então, quando vocês observarem na mucosa um pólipo até 5 milímetros, eles são classificados como diminutos. Pequenos, entre 6 e 9 milímetros, e grandes, acima de 10 milímetros. Tem importância caracterizar o tamanho? Sim, tem importância, vocês vão observar ou conhecer daqui a pouco. Dentre as lesões epiteliais, as mais estudadas são os adenomas, que eles são divididos em tubular, túbulo viloso e viloso. Um grupo novo de lesões, que são as lesões serrilhadas ou pólipos serrilhados. Dentre as não epiteliais, o pólipo hiperplásico, que está entre os neoplásicos e também não neoplásicos, pólipos inflamatórios de diferentes origens. Os pólipos amartomatosos a gente observa muito nas síndromes genéticas. E os subepiteliais, tudo que não surgiu no epitélio, porque a mucosa ela está, a parede do colo ela está dividida em mucosa, que é o epitélio, a lâmina própria e a muscular da mucosa. Depois, abaixo disso, vem a submucosa, depois a muscular e serosa, subserosa e serosa. Então, as lesões que estão no epitélio são as lesões epiteliais. As lesões que já ultrapassam a membrana basal são lesões subepiteliais, ok? Entre as lesões epiteliais neoplásicas, como falei, vamos abordar mais os adenomas. Então, os adenomas, como eu falei, são subdivididos em tubulares, túbulos vilosos e vilosos. Por que eles são chamados tubulares? Porque 75% das glândulas apresentam esses túbulos. Então, esses adenomas tubulares são os mais frequentes. Os vilosos, vocês já devem ter ouvido falar, são aqueles que apresentam os vilos, né? na superfície da lesão. Então, ele tem essas projeções vilosas e, assim, e o túbulo viloso é aquele que tem um componente tubular e viloso, tá ali na fase intermediária.
e que são menos frequentes do que os tubulares. Quero chamar a atenção sobre o conceito de adenoma avançado. O adenoma avançado é aquele adenoma que apresenta 1 centímetro ou mais, que apresenta uma estrutura vilosa ou displasia de alto grau. Então, por que é importante que vocês aprendam sobre o que é esse adenoma avançado? E o tamanho, como eu falei na classificação, que é importante, porque estes adenomas avançados, eles apresentam o maior risco de câncer coloretal. Os estudos mostram que varia entre 1,5% risco aos 5 anos e 10% aos 10 anos. Então, é importante sempre, diante de um adenoma, vocês anotarem o tamanho, as características morfológicas, que é importante, inclusive, para passar essas informações para o patologista. Esse estudo ele mostra a distribuição e fatores de risco de adenomas coloretais. Foram mais de 7.000 colonoscopias, a mediana de idade foi 53 anos, a taxa de detecção de 15,6%, que é uma taxa média aceitável de detecção de adenoma, predominou nos homens, e vocês observem aqui que o percentual de detecção de adenoma foi aumentando à medida em que se envelhece. Isso tem essa relação com a idade, exceto nos casos de síndrome genética, em que se observa o aparecimento de adenomas e de câncer em pacientes bem jovens. Como já falei, os adenomas tubulares são os mais frequentes. A predominância nesse estudo foi no hemicolo direito. Eles identificaram também a presença de adenoma serrilhado, foi mais prevalente também no colo direito, como é esperado, e também dos adenomas avançados. Mas os adenomas, todos os adenomas identificados, né, durante uma colonoscopia, eles se transformarão em câncer, todos eles. É importante, todas as vezes, vocês sabem que o adenoma é uma lesão precursora de câncer coloretal. Então, quando se detecta um adenoma, você faz a polipectomia, e os estudos mostram que isso tem relação com a redução de câncer e mortalidade por câncer coloretal. Então, todos normalmente identificamos adenoma e fazemos a polipectomia. Mas todos os adenomas realmente eles se transformam em câncer? Estudos mostram, esse é um exemplo de um dos estudos na literatura, 207 polípos diminutos até 5 milímetros, eles identificaram, esses autores, tatuaram a mucosa adjacente e ficaram acompanhando. Então, a média de 7,8 anos. O que foi que eles observaram? Então, que em 86% esses adenomas ficaram estáveis ou regrediram, como eu mostro aqui essa figura. Então, essas duas imagens, dois adenomas em 1995 e em maio de 99, um desapareceu completamente, o outro não houve aumento. Mas em 14% houve um aumento anual, como mostra essa figura aqui embaixo. Em 95 tinha essa lesão céssio e ela foi crescendo em 2022. Então, ao observar o crescimento, essa lesão era ressecada. Então, nem todos os adenomas irão se transformar em câncer, irão crescendo ao longo dos anos. Mas durante o exame de colonoscopia, eu não sei qual daquele adenoma irá crescer ou não. Se aquele adenoma que eu estou identificando naquele momento, ele irá, no futuro, se eu deixar, transformar em câncer ou não. Por isso, realizamos as polipectomias. Então, com relação aos pólipos colônicos, é muito importante classificar.
Então, as coisas, por que classificar os pólipos colônicos? Muitas coisas hoje são classificáveis. Por quê? Para falarmos a mesma linguagem e também poder compararmos os resultados. Então, como classificação morfológica, então no Japão, cada universidade ou professores, cada um tem uma classificação. Mas a classificação do professor Kudo, digamos que é a mais ocidentalizada. Então, ele divide as lesões de crescimento polipóide, aquela lesão que ela cresce mais para o lumen, e as lesões que têm um crescimento mais para as laterais, ou eles não crescem muito para o lumen. Tem um limite de crescimento para o lumen. E aqui a classificação, esses tipos morfológicos, eles podem apresentar componentes mistos, né? Por exemplo, esse primeiro das lesões polipóides, tem esse crescimento polipóide 1P, então são as lesões pediculadas, que tem um pedículo, SP, que tem um pedículo pequeno, e céssio, aquela lesão céssio, ela já cresce como um morro, né? O tipo 2A, o 2B, que é uma lesão muito plana, tem as lesões 2A, mas que já apresentam uma depressão no centro, e lesões que crescem muito na lateralidade. As lesões de crescimento polipóide, segundo a teoria do professor Mosso, ele publicou no início da década de 70, e naquela época se identificavam lesões de crescimento polipóide. Então, surgiu a teoria da sequência adenoma-carcinoma. Então, ao identificar uma lesão polipóide, um adenoma, então ele é a base para, como eu falei, o desenvolvimento de câncer coloretal. Mas no início da década de 80, já com a melhoria dos preparos de colo e dos aparelhos, né, o Dr. Muto ele identificou uma lesão pequena, de 5 milímetros, que já era um câncer e não havia resquício de adenoma. Então, tem a teoria do desenvolvimento de câncer de novo, ou seja, ele não surgiria a partir de um adenoma prévio, mas isso ainda é controverso. Então, a presença de câncer, desses cânceres precoces, pequenos, até 1 centímetro. Então, o Dr. Tanaka já publicou que no Japão, nos estudos dele, 7% dos tumores pequenos, né? Ainda com câncer, até com invasão da submucosa, mas sem resquício de adenoma. Questiona-se, será que quando se descobre o câncer, aquela lesão totalmente câncer, sem o resquício de adenoma, será que o adenoma já não existe mais naquela lesão, mas já existiu? Então, é muito controverso, não é um assunto ainda fechado. Então, existem duas teorias de desenvolvimento de câncer coloretal, que é a teoria adenoma, a sequência adenoma-carcinoma e o câncer de novo. E são diferentes fatores, né, genéticos interferindo nessas duas linhas de desenvolvimento da carcinogênese. O acidente mas é muito difícil na vida real, entendeu? As pessoas classificarem, colocarem no seu laudo da colonoscopia a classificação do Kudo. Geralmente não colocam. Houve uma tentativa, né, dos japoneses em um grupo de patologistas e endoscopistas ocidentais, e surgiu, então, foi publicada a classificação de Paris, em 2002. Então, ela descreve, divide em lesões polipóides e não polipóides, que é o mesmo pensamento do Kudo. Ele não, nas lesões polipóides, ele omite a lesão semipediculada, que existe, e a classificação das lesões não polipóides, semelhante à do Dr. Kudo, e ele fala em lesão
0,3 escavada, que é uma raridade no colo, diferente do esôfago do estômago, uma lesão precoce, superficial, que tem essa característica, assim também como as lesões 2B. Então, e outra coisa que eu quero falar é com relação a esse zero, né, que aparece antes da classificação, 01P, 01S, esse zero corresponde às lesões precoces. Né? Então, todas as lesões que morfologicamente achamos que ela está na mucosa ou na submucosa, então colocamos esse zero para diferenciar dos tumores avançados. São aqueles que têm aquela característica dos BORMA. BORMA 1, vegetante, BORMA 2, ulcerado, 3, ulcerofiltrante e o 4, filtrante. Então, esse zero significa lesão superficial que invade a mucosa ou submucosa. Na prática clínica, eu vejo dificuldade dos residentes de distinguirem o que é uma lesão céssio, o que é uma lesão céssio, de uma lesão tipo 2A. Então, aqui tem uma lesão céssio e aqui uma lesão tipo 2A. Em Paris, você coloca uma pinça, aquela concha da pinça de biópsia, então ela mede 2,5 milímetros, é o tamanho dela. Então, lesões acima da concha, né, de 2,5 seriam as lesões césseis, né, e abaixo disso seriam as lesões tipo 2A. Também é um conceito histológico do que é 2A para 0,S. Na histologia, as lesões tipo 2A, elas medem a altura até 2 vezes a espessura da mucosa. E outro conceito que eu acho fácil é o diâmetro de uma lesão céssio, né, a altura, ela é igual ou menor do que o diâmetro dessa lesão. Então, uma lesão que ela tem mede 2 centímetros de base e 2 centímetros no polo. Então, a lesão é 0S. Já as lesões tipo 2A, então, elas são mais alongadas do que a sua altura. Né? Então, o raio é maior do que a altura da lesão. Então, são conceitos e isso é uma dificuldade do dia a dia nas lesões pequenas, do residente fazer essa distinção. Aqui eu mostro alguns exemplos das lesões coloretais superficiais. Então, 0,1P, tem um pedículo, né? 0,1SP, né? Tem um pedículo pequeno. Aqui são as lesões césseis. Não importa se esta lesão ela mede 2 milímetros ou 5 centímetros. Nós estamos avaliando a morfologia, o aspecto morfológico à superfície. Aqui são lesões tipo 2A, aqui uma lesão tipo 2A com uma depressão um pouquinho mais profunda. Esta é uma lesão tipo 2A, mas com uma depressão bem delicada. Aqui nós temos uma lesão de 5 milímetros, mas com uma depressão muito profunda. Né? E aqui as lesões que têm um crescimento mais lateral e não em profundidade. Estas lesões que crescem mais na lateralidade e às vezes elas envolvem segmentos do colo ou às vezes o reto todo tomado por esta lesão, tipo um tapete, é uma lesão que tem esse tipo de crescimento de espraiamento lateral. São chamadas as LSTs, em inglês, não é? E elas são muito importantes, né? Elas, quando diante de uma lesão dessa, precisamos observar a superfície dessa lesão espraiada. Então, ela pode adquirir aspectos morfológicos diferentes. Por exemplo, esta é uma LST, observe os grânulos, mas são grânulos uniformes. Então, é a lesão mais prevalente, em 35,5%. Ela pode adquirir
além dessa granulosidade, áreas polipóides, pequenas ou maiores. Isso é um indicador importante. Elas podem crescer, mas sem essa lobulação, sem esses grânulos. Elas são planos. E podem adquirir também, crescer nesse crescimento, adquirir formas parciais ou totais de lesões deprimidas. As lesões, em 3,6%, elas representam, né, o tipo de lesões de todos os pólipos, e o tamanho tem relação com invasão na submucosa. Então, quanto maior elas são, e observando estas características que eu falei, de pólipos, sobre pólipos e de depressão, e o tamanho tem relação com a presença de câncer, assim como a invasão da submucosa. Aqui mostrando, a lesão é aquela granular que eu falei, é a mais prevalente, mas com relação à invasão da submucosa, ela apresenta um baixo potencial de invasão da submucosa. Já as lesões granulares, como mostrei, mista, que tem aqueles componentes polipóides, em 10,5% elas invadem a submucosa. E aquela lesão deprimida, ela está presente, né, nos estudos em 5,5%, entretanto, por esta característica de ser deprimida, em 31,6% elas já apresentam invasão da submucosa. Então, veja como é importante avaliar, além do tamanho, as características gerais e as características mais específicas dentro da lesão. Isso é muito importante quando se vai indicar o tratamento cirúrgico. Se o tratamento é cirúrgico convencional, se esse paciente vai para uma mucosectomia ou uma dissecção endoscópica da submucosa. Como falei aqui só para reforçar, que as lesões polipóides de crescimento polipóide, elas têm importância o tamanho, tanto para o diagnóstico de câncer dentro daquele adenoma, quanto invasão da submucosa. E aquele componente tipo 2C, ele é muito importante nas lesões, nas lesões maiores, como as LS, como nas lesões até 5 milímetros, que se observa nestas lesões com esse tipo de componente a presença de câncer e também de invasão da submucosa em 27%, em todas as casuísticas. E as LSTs, com relação ao tamanho, o tamanho tem importância na invasão da submucosa, mas julgar outras características que eu já falei. A lesão de crescimento polipóide é de fácil diagnóstico, mas precisamos identificar lesões planas, porque esta lesão não foi observada e 2 anos depois, na verdade, esse trabalho ele mostra esta lesão, mas que não foi ressecada por o paciente não quis, houve algum problema, e após 2 anos, você veja, já tem um câncer avançado, né? Praticamente aqui no centro deve estar invadindo a muscular. Então, são casos que se observam de relatos na literatura em que uma lesão foi deixada por alguma razão e anos depois, 1, 2 até 3 anos, estas lesões já se transformam em um câncer avançado. Por isso que é muito importante observar bem o colo. Outra forma que facilita o diagnóstico é a cromoscopia. O corante mais usado, que é o índigo carmim, veja que ele não é tão importante para as lesões polipóides, mas essa imagem foi um aparelho convencional do ano de 2000, e que vocês, sem prestar muita atenção, chama a atenção essa lesão polipóide, mas após o corante, veja, apareceram 3 lesões. Então, é muito importante, se vocês não têm um aparelho
de alta resolução, com as tecnologias mais modernas, ter sempre à mão o corante, pelo menos o índigo carmim. Após essa análise de morfologia, o Dr. Kudo também ele estudou como estas lesões, à medida que os aparelhos foram melhorando, já com aparelho de magnificação de imagem, ele estudou a abertura das criptas colônicas na superfície de uma mucosa normal e das lesões adenomatosas. Então, veja que ele usou nesse trabalho o estereomicroscópio, que é um microscópio semelhante a um aparelho com magnificação de imagem. Então, vocês vejam o aspecto aqui de uma mucosa normal, o intestino ela é redondinha. Então, ele classificou como tipo 1. O tipo 2 são das lesões hiperplásicas, hoje serrilhadas. Veja a diferença, né, da cripta normal para a cripta do tipo de pólipos hiperplásicos, ou hoje serrilhados, né, parece uma estrelinha. Dos adenomas, o padrão dos adenomas, que é o tipo 3L, que são aqueles ramos, né, ramos pequenininhos, ou eles se transformam nos ramos bem alongados, semelhante a um cérebro, que são característicos dos adenomas vilosos. Também existe, ele classificou um tipo de cripta 3S para aquelas aberturas de criptas menor do que a cripta do tipo 1 normal, e estas lesões estão presentes em adenomas, mas muito mais em adenomas, adenomas com displasia de alto grau e câncer intramucoso. Esse tipo 3L é mais comum dos adenomas normais, aqui dos adenomas vilosos, como falei, mas com relação ao tamanho, você pode ter uma lesão de 3 centímetros ou 4 centímetros, que a aparência é toda vilosa e já se trata de um câncer. E quando você não consegue, da superfície da mucosa, com a magnificação de imagem, não se observa mais estas estruturas, né, que falei dessas criptas, né, então, que elas não estão mais presentes, pensamos em câncer. Pode ser um câncer intramucoso, e quando há uma total destruição dessas criptas, já um tipo de câncer com invasão da submucosa. Então, mais uma contribuição do Dr. Kudo. A cromoscopia digital. Então, os aparelhos mais modernos, eles dispõem da cromoscopia digital, que não precisa do corante. A cromoscopia digital, ela vem para avaliar, ela veio para avaliar os aspectos da microvascularização. Então, ela estuda os vasos das lesões. Então, o histórico da cromoscopia óptica. Então, devemos muito ao Dr. Yoshida, do National Cancer Center Eastern, de Chiba. Então, ele começou os estudos japoneses, já na década de 80, eles, né, já identificavam as lesões precoces, e no início da década de 90, eles passaram a desenvolver trabalhos procurando melhorar essa acurácia de identificar essas lesões mais precoces. Então, no final da década de 80, o Dr. Yoshida, junto com médico, ele não é médico, ele trabalha, o Dr. Bono trabalha para a Olympus, né, o executivo. E com o Dr. Yasushi Sano, que já trabalhava no MCC, então eles foram os protagonistas da cromoscopia óptica. Eles passaram a desenvolver um estudo visando a desenvolver
um colonoscópio que pudesse avaliar a vascularização das lesões. Então, no final da década de 90, eles sabiam que, ao incidir a luz, né, sobre a mucosa, então, dependendo do tamanho dessa onda de luz, então, essa mucosa, a vascularização da mucosa era bem melhor vista. Então, a importância do tipo de luz incidido sobre a mucosa. E, sabemos hoje, né, que, por exemplo, esse é um exemplo fácil. Se você incide a luz branca, que tem esses componentes, né, de ondas de luz, sobre uma maçã vermelha, o comprimento de luz vermelha é refletido. Então, observamos a maçã vermelha. Se retiramos a onda de comprimento mais longo, que é a vermelha, e deixamos incidir apenas de comprimentos menores, então não é refletido, essas luzes não são refletidas, são absorvidas, e a maçã seria observada preta. Então, esse é um conceito importante, não é, que podemos utilizar os comprimentos, diferentes comprimentos de luz, para estudarmos ao que estamos nos propondo. Por exemplo, no caso deles, estudar a microvascularização da mucosa. Isso foi feito, né? Então, eles utilizando aqui um exemplo, mostrando a luz branca, não é? Quando tem a luz vermelha, incidindo sobre, nesse caso, a língua, que foi o próprio cobaia, o dono, né? E quando incide, é um comprimento de luz intermediária e um comprimento de luz mais curto, que é o de 415 milímetros. Então, veja como se observa muito bem a vasculatura, a microvasculatura da mucosa. Isso é importante, porque sabemos que na carcinogênese dos tumores, a angiogênese é um fator inicial. Então, os tumores em desenvolvimento apresentam muitos vasos, e isso é observado à luz do endoscópio. Então, foi a contribuição do estudo da incidência da luz na mucosa, conhecer sobre o que reflete, o que é absorvido, a absorção da onda de luz azul pelas hemácias, então isso facilita essa observação, né, das lesões de uma forma com mais contraste, não é? E hoje várias empresas com esse conceito de cromoscopia, o conhecimento das ondas de luz, hoje várias empresas desenvolvem, né, sistemas para, e hoje, antigamente era a luz halogênica, então hoje já estamos usando laser, LED, azul, vermelho, verde, então cada um estuda o que deseja, sabendo manipular as diferentes comprimentos de luz. Então, o próprio Dr. Yasushi Sano, em 2006, ele lança essa classificação com o sistema NBI, né, que é da Olympus. Então, ele classifica o tipo 1 como um tipo de lesão mais observada, de característica mais observada nos pólipos hiperplásicos, né? Hoje, serrilhados também se acrescenta, então que há uma pobreza de vasos. Não é que não existam vasos, existem vasos, mas visíveis ou percebíveis aos nossos olhos, eles não são visíveis. Veja aqui vários vasos curtinhos, né, que acompanham aqueles túbulos da magnificação do doutor Kudo mostrou. Então, seria característico dos adenomas. E veja, comparem com o tipo 3A, os vasos estão mais encurtados, alongados, então atípicos. Então, é característico já das lesões malignas. E o tipo 3, você veja, compare com o tipo do adenoma completamente
disformes, destruídos. Então, do câncer mais invasor, com invasão da submucosa. Então, aqui o trabalho dele mostrando, comparando o tipo, por exemplo, 2 com o 3, a acurácia é bastante elevada para diferenciar as diferentes lesões. Entre nós, com o sistema da Fujimon, o FAIS, Dr. Cláudio Rulli, ele classifica a classificação tipo 1 para a mucosa normal, e uma característica que ele chamou a atenção, e a gente observa que nas lesões hiperplásicas e hoje serrilhadas também, estes vasos alongados, né, na margem da lesão, é muito característico das lesões hiperplásicas e serrilhadas, e mantém as outras características das outras da classificação anterior. A NICE também é co-NBA, é uma classificação que não usa magnificação de imagem. Então, hoje, com o conhecimento das lesões serrilhadas, então, não existe uma classificação e tipo característico para as lesões serrilhadas, como irei mostrar, ela está incluída no tipo, nessa classificação de NICE no tipo 1. Então, com os pólipos hiperplásicos. Então, é aquela mesma lesão, vou mostrar mais aspectos adiante. Aqui é mesmos aspectos do que o doutor Yasushi Sano mostrou, e aqui o padrão totalmente destrutivo. Então, se você está com aparelho sem magnificação, usa as classificações que não precisam da magnificação. A mais utilizada hoje, a mais recente, é a JNET, então, que ela classifica o tipo 1. Então, aqui, olhando essa imagem característica das lesões hiperplásicas, mas o tipo 1 também, eles incluem as lesões serrilhadas. Veja, isso é típico, é um típico adenoma, veja que tem os túbulos, as ramificações e os vasos acompanhando os túbulos, e um aspecto uniforme. Pode ser totalmente uniforme ou algumas áreas um pouquinho diferentes, dependendo das criptas envolvidas. Mas, no padrão geral, é uniforme. Veja o tipo 2B, já começa o aspecto a ficar irregular, os vasos curtos, uma coisa mais atípica, não é? E o tipo 3, em que você não observa mais essas criptas, ou a presença, áreas em que você não tem mais a vascularização. Então, característico dos adenomas com invasão mais profunda da submucosa. Mas observe que mesmo entre os japoneses, esse tipo 2B, ele constitui classificação de lesões, desde uma lesão de baixo grau até um câncer com invasão da submucosa. Então, fica difícil, né? Isso para os japoneses, é difícil classificar, porque no 2B entrariam as lesões que as características vasculares mostram que haveria uma invasão até a submucosa superficial. E você veja que há um problema nesse tipo 2B. Eles resolveram, então, dividir o 2B em 2B low e high. Então, aqui haveria uma irregularidade, mas de uma forma mais uniforme. Não é tão como você não observa, vocês coloquem aquela imagem do 2A, então há uma diferença aqui com relação ao 2A, e aqui já começam a ficar os vasos também mais curtos, mais irregulares, vasos aqui um pouquinho sem vascularização, para tentar diferenciar aquela lesão que ela invade até a submucosa superficial das lesões que você olha e diz, aqui tem invasão da submucosa profunda e o tratamento é cirúrgico. Então, é uma forma de diferenciar o que vai para a cirurgia, o que vai ser ressecado. Mas continua sendo difícil, principalmente para nós, que não é?
não fizemos a escola japonesa, não tivemos um estudo ou uma formação com um professor ao seu lado. Então, às vezes, mesmo no Japão, eles lançam mão da cromoscopia, né, com violeta de Cressil. Então, vocês observam que, além da vascular, eles vão para a cromoscopia, né, com violeta de Cressil e magnificação de imagem. Então, vocês observam esse padrão, que seria, apesar de ser irregular, ela é pouco uniforme, comparando com esta do lado esquerdo, que dá até a brotamentos tumoral. Então, esta lesão, pensamos que haja uma invasão até a submucosa superficial, e aqui é uma lesão, apesar de pequena, tem indicação cirúrgica. Outro artifício que está surgindo, que é a inteligência artificial, ela é importante para diagnosticar ou aumentar nossa capacidade de detecção de adenoma, como também de caracterizar. Então, ela tem ajudado, segundo os estudos mais recentes, em até 30% no aumento do nosso ganho em detecção de adenoma. Então, e além disso, com relação às cores que aparecem ao lado, né, da imagem, você disse que é uma lesão neoplásica, você já sabe que isso daqui tem os vasos, né? Então, isso é um adenoma, e aqui é uma pobreza, você praticamente não vê vasos, que é característico das lesões hiperplásicas. Vou mostrar agora exemplos de adenomas, então, adenomas tipo 2S, veja a caracterização, e GEMET 2, praticamente todos eles. Então, todos estes, olha, veja que o padrão, não é, do vascular, então, é bem uniforme. Então, são lesões de diferentes tamanhos, mas características dos adenomas. Aqui também 01SP. Veja, esta lesão, ela apresenta diferentes aspectos da vascularização, mas é um adenoma. Os adenomas vilosos, isso com a tecnologia faz aqui no BI. Então, há uma uniformidade. Então, pensamos que se trata de lesões adenomatosas em áreas onde há mais vasos, pode ser que uma área de displasia de alto grau. São as lesões de crescimento polipóide. Aqui são as lesões tipo 2A, como falei, o conceito do tipo 2A, também característico, também adenomas. Essas lesões que apresentam essa pequena depressão é característico dos adenomas tubulares. Aqui mais exemplos de lesões tipo 2A, veja, né? Aqui tem os vasos mais alongados, aqui um pouquinho menor, mas um adenoma com displasia de alto grau no centro, e aqui é uma lesão mista com dois componentes 2A e 01S, adenoma. Essas lesões, as lesões LSTs, eu acho que, não sei se eu falei, elas são caracterizadas, a lesão tipo 2A, acima de 10 milímetros, tem a denominação de LST. A LST não deixa de ser uma lesão 2A ou com lesões mistas, 2C, mas convencionou-se. Essas lesões estraiadas acima de 10 milímetros são as LSTs. Então, aqui uma LST com uma discreta depressão, ainda um adenoma, não é câncer. Aqui adenoma viloso, então a característica dos adenomas vilosos é muita produção de mucina, às vezes o paciente tem até diarreia, né? Tem uma lesão tipo 2C, com a margenzinha elevada, um adenoma com displasia de alto grau, aqui a cromoscopia e magnificação, veja que há uma regularidade, então não se trata de câncer. Aqui uma lesão LST nodular, né, um adenoma também. Bem característica essa lesão central aqui de LST, também granular, com uma vista, tem essa área mais polipóide, então vejo o aspecto cerebróide do adenoma viloso e essa outra lesão aqui também, um LST, adenomas vilosos e túbulos vilosos.
Carcinoma intramucoso, veja que surge, é uma lesão também LST, mas tem umas áreas um pouquinho, não é uma depressão característica, mas já começa a ter uma discreta depressão aqui e ali, e tem esse aspecto, esse pontilhado branco ao redor, não é? Que é da pele de galinha, e que é um sinal de talvez invasão da submucosa, e veja aqui o aspecto vascular, então já mais denso, né, em algumas áreas. Então, um adenocarcinoma intramucoso surgindo em adenoma piloso. Com a invasão da submucosa, veja como muda aquilo que eu falei, né? Então, a lesão ainda de aspecto superficial, mas com invasão maciça da submucosa, que tem depressão, tem essa produção de mucina. Diferente das lesões, veja que não há mais criptas, né, em sua superfície completamente destruída, que é o JNET 3, e veja aqui um adenocarcinoma intramucoso, em que há um aumento da vascularização, mas de aspecto regular. Mais LST do tipo misto, então são lesões que, por vezes, elas tomam todo o reto, mas são adenocarcinomas intramucosos. Aqui um tipo G, também bem regular, então adenomatoso. Aqui uma lesão também mista, em que esta área mais polipóide, onde observamos que há câncer ou invasão da submucosa. Nesse caso, apenas um câncer adenoma com um carcinoma intramucoso. Esta é uma lesão, como eu falei, há lesões vilosas que produzem muito muco. Então, por vezes, uma das queixas do paciente é a diarreia. E são lesões grandes, mas intramucosas. Tamanho não é documento. Então, as lesões LSTs, elas crescem muito, mas dependendo de suas características, são adenomas ou carcinomas intramucosos. Mas há lesões, lembrando lá do Muto, do Dr. Muto, né, que elas são pequenas e altamente invasivas. Esse é um caso nosso, né, de um tumor, de uma 0,2A mais 2C, em que eu fiz a ressecção, e tinha invasão da submucosa abaixo de 1000 micrômetros. Esta lesão, vocês vejam que já tem uma lesão, aqui está a depressão, nessa parte mais central, e este aspecto de insuflação é porque há invasão maciça da submucosa. Então, este caso tem indicação de ressecção diagnóstica para ver outros fatores, que vocês já devem ter tido aula de ressecção, né, das lesões colônicas. Então, vai para uma ressecção diagnóstica para ver outros fatores além da invasão da submucosa, e esta lesão, ela tem a indicação de tratamento cirúrgico, não é endoscópica. Então, o tamanho não quer dizer que não se trate de uma lesão já de um comportamento, digamos, avançado, com percentual de até 20% de ter linfonodos positivos. Então, esse trabalho, ele analisa os tipos morfológicos e criptas invasivas ou não invasivas e a invasão da submucosa. Então, nas lesões pediculadas, o tamanho é importante, a lobulação, a presença de escavação, se tem um pedículo endurado, largo, né, e bem endurado, e as criptas invasivas é importante, mas nenhuma em análise multivariada se destacou. Nas lesões sepsis, a perda da lobulação e a cripta invasiva, importante para avaliar a invasão da submucosa, são indicadores de invasão da submucosa. E nas lesões superficiais, o tamanho não foi importante, mas este aspecto de expansão e a cripta invasiva foram importantes para a invasão da submucosa. E que as lesões superficiais, aquelas lesões que são tipo 2A, 2C, elas são, com relação à invasão da submucosa, apresentaram um percentual maior, né, por
tipo morfológico com invasão da submucosa do que as lesões 0P e 0S. Isso porque uma lesão plana, quando ela apresenta câncer, ela invade mais rápido a submucosa do que uma lesão polipoide, principalmente se essa lesão já é deprimida. Então, aqui mostrando, né, a especificidade e acurácia em analisar a correlação destes tipos morfológicos, dessas alterações da superfície, com a invasão da submucosa. Então, as lesões superficiais são aquelas que podem invadir mais rapidamente a submucosa. Com relação aos pólipos epiteliais neoplásicos, agora eu vou falar sobre as lesões serrilhadas. Elas divididas em pólipos hiperplásicos, adenoma serrilhado, que hoje é chamado tradicional, e o adenoma céssio serrilhado. Então, são os pólipos, a classificação dos pólipos serrilhados. E o pólipo serrilhado, o pólipo hiperplásico, totalmente hiperplásico à histologia, ele não é neoplásico, né? Então, as lesões serrilhadas têm uma contribuição muito importante das mulheres. Então, as mulheres dominam os conceitos de lesões serrilhadas. Então, a professora Cecília Fenólio, ela em 1988, ela passou a observar, né, que haviam, assim, ela é patologista, pólipos que tinham aquele aspecto hiperplásico bem conhecido e uma parte dele apresentava aspecto adenomatoso. Então, ela, com a doutora Logacre, elas publicam este pólipo característico diferente, né, que apresentam as duas características, tanto a serrilhada quanto a adenomatosa. Então, o nome era adenoma serrilhado, que hoje, na nova nomenclatura, é adenoma serrilhado tradicional, para diferenciar do outro que vamos falar em seguida, que é o adenoma céssio serrilhado. E, mais uma vez, uma mulher, né, que descreve estes aspectos do adenoma céssio serrilhado, que é a doutora Emina. Então, o que eles estudavam? Então, tinha um adenoma, tem um pólipo hiperplásico, com suas características bem hiperplásicas, os adenomas tubular, tubulosos e vilosos. Havia já, então, com a doutora Cecília, o adenoma serrilhado, né, que tinha um componente hiperplásico e um adenomatoso, mas eles observaram outro tipo de adenoma, que não era o adenoma serrilhado, né, da doutora Cecília, e que estes adenomas, eles eram diferentes, eles predominavam mais no colo direito, principalmente acima de 1 centímetro, e os estudos de correlação entre a presença desse tipo de adenoma céssio serrilhado com aquele câncer de intervalo, porque as colonoscopias e polipectomias têm reduzido o câncer do lado esquerdo, mas não do lado esquerdo. Então, um dos fatores seria, antigamente a gente não biopsiava, não fazia polipectomia de pólipo hiperplásico em nenhum segmento do intestino. Mesmo aqueles pólipos hiperplásicos que a gente achava que eram hiperplásicos, maiores no colo direito. Ou fazia naquele mais esquisitinho, uma polipectomia ou uma biópsia. Então, talvez este seja um dos fatores do câncer de intervalo no colo direito. E aí o adenoma céssio serrilhado os estudos têm mostrado uma importância grande. Então, lembrando aquele aspecto do pólipo hiperplásico, típico, pólipo hiperplásico típico, como eu falei, a gente não retirava, não fazia biópsia, por mais aquele esquisitinho, a gente fazia uma polipectomia ou uma biópsia. Mas os estudos de classificação molecular mais recente, que classifica os adenomas clássicos viloso tubular,
túbulo viloso e viloso, e acrescentou, então, os pólipos hiperplásicos, também surgiu a subdivisão desses pólipos hiperplásicos em tipo vesicular, rico em células caliciformes e pobre em mucina. E os estudos moleculares têm mostrado que o pólipo hiperplásico tipo vesicular é aquele que está relacionado ao desenvolvimento de adenoma céssio serrilhado. Mas, normalmente, nos laudos histopatológicos, eles não se referem a essas subdivisões. Aqui um exemplo de um adenoma céssio serrilhado, que é diferente do adenoma serrilhado tradicional, que é diferente daquele aspecto do câncer, do serrilhado do hiperplásico, veja que é diferente, né? Você veja a diferença. Normalmente é um tumor que, assim como o pólipo hiperplásico clássico, ele surge mais no reto e no colo esquerdo, mas ele tem esse aspecto mais lobuladinho. Este é uma característica das lesões serrilhadas em geral, né? Que é esse serrilhamento da cripta, e tem um córeo mais alargado. Então, eles são mais largos. Veja que vocês comparem estas imagens com aquelas imagens dos adenomas clássicos que eu mostrei. E tem uma característica, como eu falei, do córeo bem largo. Eles apresentam os vasos com estas estruturas mais retilíneas, com subdivisões que se assemelham a uma folha, né? Essas características, essas ranhuras de uma folha. E aqui, um caso nosso, que tem um adenocarcinoma intramucoso em adenoma CLA tradicional, em que esta parte de LST aqui é de um adenoma, né? E esta parte é do adenoma céssio serrilhado. Então, vocês podem observar lesões, adenomas serrilhados tradicionais de vários tamanhos, com ou sem câncer. 11% eles estão associados a câncer. E o adenoma céssio serrilhado, como pensamos quando estamos fazendo o exame de endoscopia? Então, é uma lesão que ela é diferente daquele pólipo hiperplásico de antigamente, né? Então, é uma lesão, né, ela às vezes parece uma prega mais espessada, com a cromoscopia a gente identifica, acha que pode ser só um pólipo hiperplásico, mas se ele está localizado no colo direito, tem 10 milímetros, então hoje nós ressecamos. Ele é uma lesão que tem as bordas não muito nítidas, às vezes, são difícil o diagnóstico se o colo não estiver limpo. Tem esse aspecto de nuvem, né? E tem essa característica de ter eles são produtores de mucina. Então, aparece, quando vocês estiverem fazendo uma colonoscopia, que apareceu uma área com muco amarelado por causa do preparo, né? Vocês prestem bem atenção, né? Então, aparecem esses vasinhos que lembra daquele conceito lá da classificação do doutor Cláudio Roli, estes vasinhos característicos hiperplasma que vocês estão identificando também nos adenomas céssio serrilhados. Então, são vários fatores, né, que vocês têm que observar para fazer a sua hipótese diagnóstica do que seja aquele pólipo e o que você vai fazer. Na avaliação do adenoma céssio serrilhado com a NBI, então, são várias características que esse trabalho analisou e foi muito importante na correlação destes achados com a adenoma céssio serrilhado ou pólipo hiperplásico. Então, uma coisa que chama a atenção, né, quando a gente usa cromoscopia com magnificação de imagem, NBI, são essas criptas. Eu falei lá que as criptas do colo são bem redondinhas. Então, essas criptas observadas no adenoma céssio serrilhado, elas são maiores, mais largas. E isto foi uma observação do Dr. Kimura em 2012. Então, correlacionando esse tipo, então ele acrescentou aquelas criptas, aquele padrão de criptas do topudo, esse tipo de cripta, que é o 2, né, que o 2 que é hiperplásico, o zerinho do open, então a cripta bem larga, bem aberta. Então, isso esteve relacionado e na magnificação a gente vê essa cripta larga e de um aspecto escuro.
Então, em 45%, eles são diagnósticos. No momento da endoscopia, se você tem essa tecnologia de ponta, de um adenoma céssio serrilhado. E também, quando você faz a cromoscopia com índigo carmim, essa cripta ela fica com o depósito do curante, então dá aquele aspecto de pontilhadinho azulado. Então, são vários fatores hoje para fazer o diagnóstico clínico durante a sua colonoscopia, que aquela lesão é uma lesão céssio serrilhado. Se você não dispõe dessa tecnologia, então aquela lesão que não parece um adenoma, que ela é esquisitinha, então essa lesão precisa ser ressecada totalmente. O adenoma céssio serrilhado, ele pode ser com displasia ou sem displasia. Então, o termo adenoma, lesão céssio, adenoma serrilhado, lesão céssio serrilhado, pólipo serrilhado, então não é uma nomenclatura assim, adequada. Você coloca lesão e tem displasia, não é lesão, pólipo com displasia também inadequado, e o adenoma, que eles colocam displasia ou sem displasia. Então, os estudos têm mostrado quando é um adenoma céssio serrilhado com displasia, ele normalmente apresenta estas áreas sobre a lesão principal, tem essas áreas de polipóides. Então, chamando atenção para isso. A acurácia de 71% quando eles observaram, fizeram essa correlação da presença da lesão polipóide dentro de uma lesão sugestiva de adenoma céssio serrilhado. Também a dupla elevação chama atenção, e nesse caso aqui, você veja as criptas, né, dois open, e também nessa parte central, a vascularização bastante atípica, sugestiva de invasão da submucosa. Então, o câncer aqui com displasia e aqui um adenocarcinoma com invasão da submucosa em adenoma céssio serrilhado. Com relação a essa síndrome de polipose serrilhada, que a RU, em 2019, ele modificou a 2010. Então, são pólipos serrilhados proximais ao reto, de 5 milímetros, com pelo menos 2 pólipos maiores de 10 milímetros. E 20 pólipos, né, serrilhados, distribuídos em todo o colo, acima do reto, de quaisquer tamanho. E aqui é um apanhado das diferenças das lesões hiperplásicas, das lesões serrilhadas, céssias e tradicionais. Então, os pólipos hiperplásicos, assim como os tradicionais, os adenomas tradicionais, predominam no colo esquerdo e as lesões serrilhadas mais do colo proximal. E os aspectos endoscópicos, que já falamos, e o histopatológico, que caracteriza as lesões serrilhadas, são brotamento, uma cripta tipo, o que mais que eu reconheço é o tipo em bota, eu acho que esse daqui, né? Então é muito importante a morfologia com o aparelho convencional ou com os aparelhos de alta resolução, de cromoscopia digital, mas observar a morfologia da lesão. Isso é o primeiro passo, aspecto morfológico da lesão. Aí você faz o diagnóstico, depois você caracteriza com cromoscopia normal, com cromoscopia digital, magnificação, avaliação das criptas. Mas o importante é fazer o diagnóstico de uma lesão e observar a sua superfície. Os estudos de carcinogênese, da evolução para estas lesões hiperplásicas, serrilhadas, aliás, partiria a partir de uma mucosa normal, uma cripta de foco aberrante, sob a atuação de genes, levaria ao desenvolvimento de um pólipo hiperplásico rico em células caliciferas,
poderia, a partir desse pólipo, né, hiperplásico, desenvolver, sofrer alterações moleculares e surgir o adenoma céssio serrilhado tradicional e, sobre a ação de outros genes, chegar ao desenvolvimento de carcinoma com estabilidade microsatélite. Na outra linha da carcinogênese seria, como eu já falei, o pólipo hiperplásico microvesicular, levando ao surgimento do adenoma céssio serrilhado e com a ação de outros genes a um carcinoma com estabilidade microsatélite, que é mais comum no colo direito. Então, aquele nosso pensamento antigo de que o pólipo hiperplásico era assim um mocinho, né, está errado. Então, poucos, ainda predomina sim o pólipo hiperplásico benigno, não neoplásico, mas não sabemos. Então, alguns desses pólipos, principalmente esses dois, né, estão relacionados a carcinogênese dessas lesões serrilhadas. Então, precisamos ter muito cuidado ao analisar estas lesões, principalmente se é uma lesão que tem um aspecto parecido com o pólipo hiperplásico, mas ele está localizado até o ângulo esplênico e se tem 10 milímetros ou mais de tamanho. Então, mesmo que vocês não vejam nenhuma alteração, indica-se a ressecção. Se vocês têm uma tecnologia de ponta que possam observar aqueles detalhes que eu já falei, dá mais segurança para fazer a ressecção. Então, o pólipo hiperplásico não é tão benigno quanto imaginávamos. E deixo para vocês estudarem, por causa do tempo, as outras lesões epiteliais, não neoplásicas, como os amartomas, característico das síndromes genéticas, o pólipo inflamatório, que está presente em áreas de suturas ou pós-ressecções endoscópicas, e tem também o leiomioma, tem os gistes, tem os tumores neuroendócrinos. Então, é um trabalho de casa para vocês, como diagnóstico diferencial com as lesões que resolvi falar, que são as mais prevalentes, as mais importantes na carcinogênese do câncer coloretal, que são os adenomas clássicos, tubulares, tubulosos e vilosos, e a linha de que esses pólipos é aquela sequência adenoma-carcinoma, e as outras lesões, que são os pólipos serrilhados, que tem o pólipo hiperplásico, tradicional, mas tem o adenoma serrilhado tradicional e principalmente o adenoma céssio serrilhado. Então, bons estudos, e deixo o meu e-mail para qualquer dúvida que vocês ficaram, se quiserem perguntar, estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez a Sobed por esse convite. Espero ter contribuído com a educação aos nossos residentes. Muito obrigada.